Olá, boa noite. Eu me chamo Gustavo Campelo, sou médico de família e comunidade. Peço desculpas pelos erros técnicos. Estamos começando o curso hoje, nossa aula inaugural do curso de dor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Bom, aqui no nosso grupo temos a Alessandra Dantas, que é fisioterapeuta, osteopata pela Escola de Osteopatia de Madrid, faz parte do nosso GT de dor. Eu me chamo Gustavo, como eu já falei, sou médico de família e comunidade, também tenho formação prévia em fisioterapia e vou apresentar agora o Marcos Paulo Correia, que é o principal idealizador desse curso, que foi feito a muitas mãos e agora estamos conseguindo colocar em prática. E, bom, o Marcos é médico de família e comunidade, vice-coordenador do GT de dor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, reumatologista com área de atuação em dor, membro da Comissão de Dor, Fibromialgia e Síndromes de Partes Moles da Sociedade Brasileira de Reumatologia, e é professor da UFRJ. Vou dar a palavra ao Marcos, que vai dar maiores detalhes do curso, e espero que seja bastante proveitoso para todos. Boa noite, Marcos. Boa noite. Já começa a apresentar, não? Bom, primeiro chamar a atenção aí, agradecer e dar boas-vindas a todos vocês. Esse curso realmente, como o Gustavo falou, ele já foi construído durante muito tempo. É muito bom estar em contato com todos vocês, quer sejam da atenção primária e quer sejam profissionais de outras com formações diferentes, ligadas a outros níveis de atenção, quer policlínica, secundária, quer hospitais, terciária, quer sejam médicos e não médicos, mas tenham esse carinho e gosto pela atenção primária. Esse curso é feito justamente para isso, para a gente conversar junto, né? Discutir as coisas que nós temos conversado internamente no grupo de trabalho em dor nos últimos 12 anos de existência, e trazer a literatura com um ponto de vista sempre a partir da atenção primária e sempre vendo onde que ela tem de evidência, onde ela poderia ser criticada de um modo relevante, onde faltam pesquisas, né, que nós poderíamos começar a desenvolver, e particularmente em países em desenvolvimento. E a ideia é que tenhamos sempre um curso que seja sóbrio, porém criativo, simples, porém instigante, e que seja reflexivo, porém bem prático, possa ser conversado com a mesma linguagem em toda a atenção primária, inclusive com o paciente, sempre que possível, né? E a ideia é justamente que a gente converse juntos e os vários grupos possam ter novas conversas depois, e dentro do Brasil, em países que falam português ou que a barreira linguística não seja intransponível, e através das sociedades de medicina de família ou de outros grupos, a gente possa talvez fazer coisas em comum juntos e até adaptar o próprio curso ao longo do ano. São aulas que vão ser quinzenais durante um ano inteiro, 25 aulas mais algumas extras, se a gente conseguir. A aula de hoje é sobre, vou começar a apresentar, é sobre dor como experiência e o que isso tem a ver com a dissociação clínico-radiológica, que se fala tanto em saúde. Dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou lembrando aquela associada a uma lesão que está acontecendo ou prestes a acontecer, né? Ela é sensitiva no sentido que parece que eu estou recebendo informação do meio externo ou comigo, meio interno, realmente parece que está queimando, parece que eu tenho uma pontada, uma facada no ombro quando eu faço isso, ou a cabeça parece que vai explodir. Parece que tem uma lesão, ou lembranças emocionais de situações que eu já passei, ou que eu entendo que poderia ser explicado daquela maneira. A ideia toda do conceito é que eu tenho vários sofrimentos possíveis humanos, tenho falta de ar, eu tenho dores na alma, tenho sofrimentos, mas quando eu tenho uma experiência ligada a lesões que eu já senti ou sei como que seriam, isso deve ter sendo comunicado através do meu sistema de percepção do nocivo, ou nociceptivo, para simplificar.
ou eu tenho realmente uma lesão, ou o sistema nosso perceptivo está dando uma informação falsa, ou ele está com alguma doença, ou ele está trabalhando demais e dando mensagens falsas. Bom, mas se eu tenho um problema a ser identificado, uma pergunta tranquila seria: por que eu defino então como uma experiência e não como um sintoma de um problema? Se eu identifico qual seja o problema, eu posso tentar tratá-lo e aí a experiência é tratada, né? Dois motivos, começando pelo final, que é tema de outras aulas, mas porque, primeiro, conhecer a experiência é a chave para lidar com o problema. Por exemplo, a questão da dor crônica, né, que ela se mantém por conta de ciclos viciosos, tanto biológicos, uma dor causa uma sensibilização, que causa mais dor, que causa mais sensibilização, ou psicossociais, eu tenho uma dor que me causa alterações de humor, que pioram a dor, que pioram o humor, que pioram a dor, que pioram o sono, e aí eu não consigo relaxar a musculatura, e ela dói mais, e eu consigo dormir menos, e aí ela dói mais. Ciclos viciosos que eu não consigo mapear se eu não conhecer a experiência. Onde eu vou começar a tentar desatar, né? A consulta na atenção primária, principalmente, em que o paciente ele é o próprio cuidador, o próprio principal profissional assistente, ela tem que ser de entendimentos comuns e planos comuns. Afinal, a gente é só treinador, quem realmente é jogador é o paciente. No final do dia, é ele que vai fazer ou não. E então isso tem tudo a ver. São especialistas em uma área de profissão e especialista em si mesmo, que seria o próprio paciente, o seu cuidador, familiar, amigo. E qualidade de vida, prevenção de doenças, promoção de saúde, todas elas requerem contexto. Qualidade de vida também é uma experiência. Então, conhecer a experiência me ajuda a lidar com ela. O segundo motivo seria que conhecer a experiência é a chave para eu achar o problema, né? O exame complementar é míope. Uma pessoa míope vê muito daquilo que está próximo e vê com dificuldade aquilo que está distante. O exame complementar é um pouco assim, ele vê bem alguns aspectos e mostra mal outros, sempre. E há discordâncias entre o quadro clínico e exame complementar com certa frequência, aliás, são previstas em algumas situações. E a ideia do quadro clínico é justamente esse, como um quadro de um quebra-cabeças. Quem já montou um quebra-cabeças entende que eu tenho a figura. E a peça, o exame complementar, ele é muito detalhado naquela pequena área, e eu estou crente que ele é parte do gato, mas, na verdade, quando eu olho o quadro maior, não, ele é parte da casa. Eu tenho que ter o quadro clínico para saber, inclusive, por onde eu procuro começar a montar. É o quadro clínico que me indica qual é o exame complementar, e se o quadro clínico difere do exame, bom, o quadro clínico interpreta o exame, não o exame interpreta o que está acontecendo. Então, a grande pergunta de agora: por que esperar da dissociação entre clínica e exames e para quais grupos de pacientes? Senhora Maria, 64 anos, vem à primeira consulta contigo e responde a seu cumprimento rapidamente, caminha com passos curtos, apoiados por uma muleta e senta-se para achar alívio da dor. E passa a contar a história de sua hérnia, entregando-lhe uma sacola de exame de imagens. E você põe a sacola de lado e procura perceber quais elementos que Maria decidiu priorizar em sua história. E alguns pontos importantes eu queria trabalhar com vocês a respeito da história de Dona Maria, por exemplo, né? Existe possibilidade de ter muita lesão e pouca dor? Pouca lesão, muita dor. Muita dor, pouca dor, muita dor, pouca dor. E essa história de exames serem míopes, enxergarem muito alguma coisa bem limitada e não tanto o total. Começando com muita lesão e pouca dor. Lesões sem dor são possíveis? Bom, se você imagina que, bom, eu tenho um nervo, que é a questão da dor. Eu tenho uma agulhada na pele e eu tenho um nervo que me avisa lá pro córtex de que bom, eu tive uma furada ali na pele. Você tem uma visão um pouco simplificada. Na verdade, nenhum nervo do corpo vai até, digamos, avisar o córtex, avisar você de que tem uma lesão na periferia. Sempre há um nervo que fala para um secretário, geralmente na medula, e esse secretário é que fala com o chefe. Na verdade, ele fala com uma série de departamentos em cima da medula, no caso, vários departamentos antes de chegar no chefe, às vezes nem chega no chefe. Mas sempre tem um intermediário, e o chefe, ou os departamentos, na verdade, no meio do caminho, avisam: olha,
Parou? Pode parar de reclamar, eu já ouvi. A gente chama isso de sistema inibitório descendente, de cima para baixo. Há um sistema nervoso no meio do caminho há um sistema nervoso, não dá para contornar. Na verdade, ao longo do tempo, o que acontece é que situações de lesões que são bem devagar e que o secretário pode ignorar, ele vai varrendo para debaixo do tapete. E esse tapete pode até ficar muito alto ao longo da vida. Várias coisas aqui escondidas embaixo do tapete e ele sequer avisa ao chefe, por causa desse sistema inibitório. Por exemplo, em cada 10 adultos de 40 anos, sem dor lombar, quantos terão alterações na ressonância magnética? 70%, 7 em cada 10. Na verdade, metade era aos 30 anos. Pessoas sem dor nas costas, se entrarem na ressonância ou tomografia, com 30 anos, metade vai ter alterações, no caso, degenerações do disco, o disco vai modificando ao longo da vida, sem dor. Se eu pensar em termos de abalamentos do disco, metade das pessoas que entrarem sem dor lombar, na ressonância, vão ter um abalamento discal. E 1 a cada 3 vão ter uma protusão discal, significa que a parte de dentro do disco saiu para fora, chamada hérnia, sem dor. 1 a cada 50 pacientes entre 15 e 50 anos tem uma hérnia extrusa, aquelas que você coloca para o neurocirurgião, e diz assim, aí, como é que você entraria aqui? Ele me diz, eu entraria assim, assado, está sem dor, como é que você entraria aqui? Ele vai dizer, não está sem dor, está com uma hérnia extrusa, está sem dor, como é que você entraria aí? Eu não entro aí, não vou mexer nisso, o corpo vai dar conta, né? Deu conta até agora. O corpo se adapta para não ficar reclamando demais e permitir que você seja funcional. E depois se adapta, no caso do disco, a absorver os abalamentos ao longo do tempo. Degeneração facetária, faceta é a articulação atrás da coluna, artrose. Metade aos 60 anos vai ter uma artrose de trás da coluna. Escorregamento de vértebra, né? Aos 80 anos, metade vai ter sem dor. Por isso, talvez, a estenose de canal seja também muito dependente de artroses, escorregamentos. Bom, a boa parte das vezes é sem sintomas de população. Oxe, joelho, só coluna? Não, joelho. Por exemplo, artrose de joelho, osteoartrite de joelho. Eu tenho lesões de menisco em aproximadamente 80% dos pacientes com osteoartrite de joelho. E 95%, quase todo mundo, com osteoartrite severas. Então, há um problema no menisco que é associado à própria artrose, ao desgaste. Agora, se eu faço uma avaliação de mais de 1.000 pacientes, moradores, na verdade, não pacientes, eles não sentem dor, mas necessariamente, eles estão chamados de uma grande cidade, Framingham, conhecida, e passaram por uma ressonância magnética de joelho. Dos moradores que tinham osteoartrite, 60% com lesão de menisco não tinham dor, aproximadamente, e aproximadamente 35%, 1 em cada 3, com dor não tinham lesão com menisco. Então, uma bagunça, não tem correlação. Ombro. Lesões de manguito rotador, os músculos estabilizadores do ombro, ao longo do tempo são tão usados, é uma junta tão móvel, que certamente eles iriam degenerar, e o furo, né, o adequamento a ponto de eu ver do outro lado é chamado de lesão total. Lesões totais são bem vistas em ultrassom, e fizeram ultrassons de uma vila inteira japonesa, não, desculpe, 20% da vila, e daí a avaliação. A partir de 50 anos, metade. Tinha a metade dos que tinham lesão não tinham dor dela, e metade tinham até dor. E esse número de sem dor vai aumentando muito mais do que o número com dor. É degenerativo. E existe um outro tipo de inibição da dor, né, que é através de movimento. Movimentar melhora a dor. Não só porque produz endorfina é parte a produção de endorfina é parte do sistema natural do corpo de regular dor, mas o próprio movimento, principalmente em situações próximas aonde está sendo movido, ele inibe dor ali próximo e um pouco menos à distância, como parte do próprio sistema de movimento. Eu esperaria, então, que atletas, por exemplo, que fazem muito movimento, tivessem até mais degenerações por conta da atividade de impacto,
sem dor. E isso realmente acontece. Então, por exemplo, adolescentes profissionais de remo, sem sintomas, e controle sem sintomas, se eu colocar na ressonância, esse é um trabalho brasileiro, mostravam que 40% dos adolescentes de remo tinham alguma normalidade na ressonância e edema no pedículo, que liga a parte de frente e a parte de trás da coluna vertebral, e que é sempre forçado em movimentos bruscos, tinha edema, segundo a ressonância, sem sintoma, em 23%, que é 1 a cada 4, e nenhum controle. Lesões da coluna lombar em adultos, praticantes de futebol, por exemplo, bom, você lembra que eu falava da artrose da junta posterior da medula da vértebra? 70%, adultos de cerca de 30 anos, tinham alterações na ressonância. E extrusão, a hernia extrusa que eu comentava, 7,5%. 2% seria na população acima, ali entre 15 e 50 anos, normalmente, um atleta tem muito mais. E joelho, por exemplo, só para citar um trabalho também brasileiro, em relação ao futebol e natação, onde mais força, né, ele tem mais alterações na população sem dor. Isso para não falar em efeito placebo, que se você ainda pensa que é relacionado à parte psicológica da pessoa, porque ela espera que não vai acontecer, então, na verdade, ela se engana que não acontece, bom, ela tem base biológica também, e é difícil separar corpo e mente, que se eu faço algumas medicações para bloquear a produção de endorfina, eu consigo bloquear o efeito placebo. Pode conversar isso depois. E o contrário, pouca lesão e muita dor é possível? Sim, isso é que eles chamam de sensibilização. De novo, há um sistema nervoso no meio do caminho é um sistema nervoso. O sistema nociceptivo, de percepção do nocivo, ele termina em terminações livres. O nervo nociceptivo, ele termina aberto, com vários pequenos ramos, e forma uma rede nas regiões de mucosa, embaixo da pele, em região que ele precisa perceber se há algo nocivo se aproximando, entrando. E, às vezes, esse ramo, por exemplo, é ativado porque ele percebe alguma coisa de nocivo e os outros não. Claro que o estímulo vai correr lá para a medula, para o secretário, para avisar, mas se o outro não foi disparado também, o estímulo também volta. Lá na medula, ele vai acabar sensibilizando a medula, liberando algumas substâncias que sensibilizam a medula, e essas substâncias também são liberadas aqui na ponta, só que na periferia, estimula células ali do tecido, mastócitos, que vão causar uma inflamação de baixo grau, chamada inflamação gerada por nervo, neurogênica do grego, e que é a primeira inflamação mais rápida e que vai fazer o sangue chegar um pouco mais, ficar um pouco mais vermelhinho, vai ficar, às vezes, né, chega a ficar um pouco mais vermelhinho e chega a ficar mais doloroso e mais sensível, os músculos ali naquela área contraem com mais força, fazem uma sensibilização da área local. Interessante, provavelmente, a queimação do dedo, né? Eu tirei o dedo porque queimei, eu já começo a inchar o dedo, eu tenho que correr para colocar o gelo. Provavelmente essa primeira inflamação, ela é neurogênica, ela é bioelétrica, muito rápida, e é utilizado no dia a dia pela gente para fazer pequenos reparos no tendão, parte das questões de bursa e bursites, antigamente a gente chamava, tendinites, antigamente a gente chamava, a gente percebeu que muitas delas não têm inflamação por células do sangue como a gente esperaria, mas todas elas têm essa inflamação neurogênica. Uma lesão aciona uma das pontas, vai para a medula, mas volta. E se por acaso eu estimulo muito a medula, como eu disse, ela pode se sensibilizar tanto que ela dispara todos os nervos que vêm em direção a ela, pode disparar de volta e sensibilizar. Inflamação neurogênica, toda a área, ao longo do tempo, toda a área que está na dependência dela. Mais ou menos assim. O que é a área que é na dependência de um segmento da medula? Se for em termos de pele, elas são faixas de pele, cada faixa de pele é ouvida por um andar da medula, que passa por dentro das vértebras.
E, então, cada andar, né, cada segmento, vê uma faixa de pele, uma faixa de músculos, miótomos, do grego, ou uma faixa de tecido mole conectivo, esclerótomos, né? E a sensibilização da medula pode ser vista ao exame físico, por exemplo, se faz, claro que a gente precisa de mais pesquisas para atestar esses dados, mas se faz com já muito tempo no dia a dia, passando um objeto pontiagudo, geralmente um clips, transversalmente essas áreas de pele, saindo de uma área de pele para a próxima, o paciente e percebe. Diga quando muda. Diz, não, está passando um clips, está passando um clipe, está passando um clips, está passando um clips. Ué, de novo, está passando um clips, está passando um clips, está passando um clips. Aquela faixa de pele que é lida por um segmento sensibilizado, ela é lida de modo mais alto para o cérebro. Poderíamos fazer também um beliscão e mover esse beliscão, esfregando o subcutâneo um contra o outro. Pinçamento e rolamento. E lá em cima, na região acima da medula, supramedular, vários centros de sono, de humor, né? A parte psicossocial entra no nosso humor pelos centros supramedulares. E eles podem estimular o sistema de dor, a matriz de dor, de tal forma que ao invés de inibir para baixo, você fica mais atento às dores e todo o seu sistema fica um pouco mais estável. Inclusive, muita coisa tem sido comentada de uma célula especial. Várias células, além dos neurônios, existem na região do encéfalo, sistema nervoso como um todo central. E algumas células microglia, né? Microglia, por exemplo, é uma célula imune do sistema nervoso central e que parece estar participando também de vários processos de sensibilização do sistema nervoso central, principalmente aqueles de ativação inflamatória no corpo inteiro, e contribuem para a sensibilização supramedular e medular. É não confundir neuroinflamação, a atividade do sistema imune intrínseco ao cérebro, ao sistema nervoso central, com inflamação neurogênica, que nós comentávamos. Mas a gente vai ouvir muito sobre isso depois. Então, tem 3 padrões de sensibilização: o local, o medular, que é uma faixa relacionada à sensibilização da medula, e o supramedular, que é mais difuso, e que tem relação ao psicossocial. Muita dor, pouca dor, muita dor, pouca dor. Quando é que isso acontece? Quando a inibição e a sensibilização ocorrem ao mesmo tempo. Eu posso ter um tapete alto, né, ao longo do tempo, e está aqui tudo sensibilizado embaixo e eu não estou percebendo. Mas se por acaso eu pioro um pouco, eu sinto a dor toda. Se eu melhorar um pouco, eu não sinto dor nenhuma, muito pouca. Se eu pioro um pouco depois. Então, por exemplo, idosos e atletas, e imagina-se, eu procurei literatura para mostrar para vocês, mas a gente imagina que também trabalhadores braçais, pessoas que estão submetidas a esforço repetitivo, talvez tenham isso com mais frequência do que a população usual, por conta de terem se adaptado. Lembra, pouco sempre vai adaptando o secretário a não contar, mas todo embaixo fica mais sensível. E aí, isso altera a maneira como eu vou tratar. Se eu percebo, por exemplo, que a senhorinha tem uma dor muito específica, mas ela tudo parece que dói muito quando eu toco, quando eu mexo, quando ela alonga, e eu talvez não vá fazer alguma coisa um tratamento que possa ser doloroso. Às vezes ela não se dá bem com fisioterapia porque o mover mais dói aqui, dói ali, e ela acha que machucou, porque é exatamente isso que ela vai sentir, porque as coisas que estavam embaixo do tapete sobem do tapete, ela sente a dor toda e, passado um tempo, talvez consiga regular. Jogadores de futebol e essas outras populações que possam ter elevado o tapete e sensibilizado ao mesmo tempo. Falei sobre exames serem míopes, né? O que um exame complementar consegue ver? Então, existem algumas coisas que nós vamos conversar ao longo do curso, né? Uma dessas coisas é a dor miofacial. O músculo dói à distância, né? E, por exemplo, ressonância magnética não consegue ver. Alguns exames de ultrassom, a sonolastografia, que mede quanto o tecido faz um impulso
sônico e o tecido vibra, e a parte mais tensa do tecido vibra diferente, e a sonolistografia consegue medir e percebe que dentro do músculo há uma região muito contraída, que seria esse ponto gatilho que lança a dor à distância. Mas a ressonância não. A palpação também percebe. A eletroneurografia deve ver todas as neuropatias. Não é isso? Eu faço uma eletroneuro e consigo perceber? Não, consegue ver fibras grossas, neuropatias de fibras grossas, alterações de tato, de vibração, mas, por exemplo, fibras finas como dor, a eletroneurografia não vê bem. Se eu tiver uma neuropatia de fibras finas, então, por exemplo, existe um trabalho mostrando onde é que eu tenho a alteração de sensibilidade tátil, formigamento, sinto algumas coisas que não tem lá, e onde eu tenho a dor mais comum da cena em torno do carpo. A dor mais comum não é vista, esse padrão não é visto na eletroneurografia, é visto o padrão sensitivo de paraestesia, de alterações da sensibilidade tátil. Mas, puxa, eu tenho aqueles exames que mostram quanto o cérebro consome de glicose, como tem, se ele está sendo mais ativado em uma área ou outra, bom, prova-se que a dor crônica ativa áreas diferentes da dor aguda, então esses exames, puxa, que pena que não tem para o meu paciente no SUS, ou enfim, ou ele não tem condições de adquirir. Na verdade, eu não consigo distinguir nesses exames. Por exemplo, isso tem trabalhos aí já recentes mostrando a dificuldade de algumas coisas que se misturam na dor crônica, que também fazem ativação desses mesmos locais. A matriz de saliência, o que for fora do normal é ativado junto com aquela matriz de dor, e então o exame não consegue fazer essa distinção. E, bom, e o sangue, eu posso fazer marcadores, isso ainda tem trabalhos recentes que, bom, não estamos lá ainda. A dor tem que fazer sentido. A experiência e o exame físico, história, é o que fazem esse sentido, e a dor tem que fazer sentido antes de pedir um exame complementar, às vezes ao invés de pedir um exame complementar, e já tendo o exame na frente para interpretar. E a Dona Maria, por exemplo, ela vinha apresentando essa dor glútea irradiada até o tornozelo esquerdo, por fora, ao andar, de modo que o passo apoiado pela perna dolorosa era inseguro, ela precisava da muleta. Agora, também ao deitar sobre a perna dolorida, e melhorava ao sentar, ao contrário do que é esperado numa hernia de disco. Quando eu estou sentado, eu estou com o mesmo peso sobre o meu disco do que se eu estivesse em pé. Na verdade, nada muda. Só que, em pé, eu fico reto normalmente, sentado, eu tenho uma tendência de cair para trás, então eu tenho músculos forçando para essa posição. Então, eu acabo tendo uma pressão maior sobre o disco sentado do que em pé. Sentado não deveria ser alívio. E deitado deveria ser o melhor possível, e ela sente pior deitado. O quadro clínico sugere, na verdade, uma dor muscular, miofascial, relacionada ao glúteo mínimo, que é confirmado ao exame. A dor e a sensibilização medular foram abordadas, com resposta que, no caso dela, foi mantida, e imagens não foram necessárias. Essas coisas a gente vai discutir a partir da próxima aula, como fazer sentido da dor pela história e talvez exame físico. Aqui são as referências bibliográficas, QR Code. Começamos. Estamos de volta. Todo mundo ainda aí? Sim, presente. Salve. Tudo bom? Então, posso começar fazendo uma pergunta, que eu acho que nessa primeira aula eu sei que a ideia não é a gente passar por todas as definições e assim por diante, mas a gente ouviu algumas definições que talvez sejam importantes daqui para frente, a gente tê-las um pouco mais clara, ou enfim, talvez possa ter ficado um pouquinho difícil de um primeiro momento você entender ao certo, né, o que seria uma sensibilização central, uma sensibilização periférica, se a inflamação neurogênica e uma neuroinflamação, então, no final das contas, a gente fala de uma mesma coisa, se ela sempre vai estar acompanhada de uma sensibilização periférica e central.
Então, acho que a definição principal desses termos, né, do que seria uma sensibilização central e periférica, inicialmente, eu acho que seria bacana a gente amarrar, porque eu acho que a gente vai falar isso muito daqui para frente. Certo. A sensibilização é parecido com o conceito que a gente tem meio natural de sensibilização, ficar mais sensível, né? Eu posso ter tanto uma questão de alguma coisa dolorosa ficar mais dolorosa do que era esperado, do que era antes, ou posso ter algumas coisas que não eram para ser dolorosas ficarem dolorosas. O toque já é esquisito, estou tocando e está queimando na região que está sensível, por exemplo, porque está inflamada, né? Então eu posso ter uma sensibilização e aí a ideia de periférico significa no corpo como um todo, central é da medula para dentro, né? Para o eixo do sistema nervoso central, encéfalo, lato sensu, cérebro, e, enfim. A periférico seria, o local seria, enfim, do tecido local, não necessariamente, né? Por conta do sistema nervoso periférico, os nervos propriamente ditos que saem da medula para toda a região do corpo. E a medular no sentido de que tem uma faixa que é principal, que é relacionada a um segmento da medula, e também já é uma sensibilização central per si, né? Uhum. Porque medula é sistema nervoso central, né? Uhum. E encéfalo, quer dizer, como um todo, né? Você tem tudo já sensibilizado, e aí uma coisa mais difusa, é o supramedular, enfim, se envolve também a central, né? Então, central nesse sentido de eixo, sistema nervoso central, e periférico, sistema nervoso periférico, e nós aqui do lado de fora, né? Tudo que não seja lá a medula para dentro. Marcos, então, complementando um pouquinho a pergunta da Alessandra, seria essa sensibilização altera diretamente o limiar da dor do paciente, o famoso limiar da dor? Limiar é o tapete, né? Limiar é aquele ponto a partir do qual você vai sentir dor, né? Dor é a experiência, mas eu posso também falar em termos de nossa percepção, de percepção do nocivo. Eu posso pensar numa coisa mais local, quer dizer, qual é o limiar para a nocicepção, para disparar o nervo, por exemplo, localmente. Mas, por aqui na aula, eu estou conversando mais em relação a limiar para sentir a dor, né? Limiar é aquele limite, né? A partir do qual eu vou disparar todo o processo e vou ter a experiência. A sensibilização pode abaixar esse limiar, de tal que é a ideia de que coisas que não eram tão importantes para a dor disparam dor, né? Então pode ser um dos aspectos da sensibilização. E a inibição causa esse limiar aumentar, de forma que eu preciso de mais coisa para disparar, para sentir dor. Essa é a ideia. Então, como exemplo, mas na prática, no relato de um paciente, eu poderia dizer que a sensibilização periférica, que acontece de chegar a paciente com uma dor cervical, chegar no consultório falando, cara, eu não aguento colocar a alça de um sutiã, um biquíni amarrado atrás do pescoço. Isso seriam indícios de estímulos não nocivos sendo interpretados pelo sistema nervoso como um estímulo nocivo. E disparando uma informação que não deveria ser disparada, né? Sim. Eu posso também, por outro lado, ter, se por acaso, a percepção de que essa região onde ela está sentindo, na verdade, não é só aqui, ela percebe mais aqui, mas se passar o clípse é mais distante, ela pode também, aquilo ser parte já de uma sensibilização, reclamou tanto tempo para a medula, naquela faixa, de que a medula também está reclamando com todo o departamento. O secretário que conversa com o cérebro, ele pode reclamar com todo o departamento que fala com ele. E aí eu tenho que pensar já em outras estratégias para tratar o secretário, por assim dizer. Né? Entendi. E no caso do secretário já seria mais central, o medular já é central também. Se tiverem dúvidas, puderem colocar no chat do YouTube, a gente repassa essas dúvidas, essas perguntas, e o Marcos responde para a gente. Marcos, então você foi muito no ponto da dor como experiência, né? E a definição gramatical de experiência é conhecimento por meio de sentidos de determinada realidade. Eu acho que abrange muito o sentido da experiência, né? Então, você falou algumas vezes também, né, o que a gente quer conhecer a princípio é a experiência, o sentido. Quando a gente pega o exame, a gente está quantificando, a gente está localizando,
alterações que não necessariamente são a causa daquela dor, pode ser mais uma consequência, talvez, da dor, mas não necessariamente a causa. Eu acho bem importante a gente conhecer a experiência antes de pensar nas possibilidades diagnósticas e conduta. Isso faz muita diferença na abordagem. Sim. E também a questão da experiência, interessante ler a experiência como história exame físico, né? O que a pessoa tá vivendo no geral dela, o quadro clínico todo, né? Que vai ajudar a gente a conversar com ela, entender quais são as questões principais, tentar fazer um entendimento já somando aquilo que ela traz para a gente e ajustando o entendimento seu e o dela e fazendo um plano que faça sentido para os dois. Então, e também ver o que tudo está junto, mas aí tentar separar. Isso aqui parece mais para cá, aquilo lá parece parte do outro quadro, né? Então, a experiência é isso de que a medicina faz, né? De quando ela olha o todo. É diferente de eu tentar pegar só, entender a resposta muito rapidamente. Ok. Posso fazer mais uma pergunta? Como que nocebo e placebo se encaixam nessa situação? Pergunta polêmica, talvez. Sim. Placebo, há muito tempo, muito tempo atrás, o pessoal dizia, poxa, que coisa estranha, que quando a pessoa acha que o remédio vai funcionar, ele realmente funciona melhor, né? E o pessoal antigamente olhava isso como uma coisa meio assim, puxa vida, ele é muito sugestionável, isso é muito psicológico. E cada vez mais ao longo do tempo se percebeu que não é isso. A gente usa, na verdade, o placebo é uma coisa que acontece o tempo todo, né? Existe um sistema automático de percepção de o seu cérebro funciona assim. Ele tenta adivinhar, ele não vê todas as informações, ele tenta adivinhar um pouco do que vai acontecer e assim, para até gastar menos energia, talvez. O fato é que ele vai tentando montar o quebra-cabeça antes, sem ter que analisar todos os dados que chegam a ele. Então, ele percebe e já vai naquela direção. Então, isso tem questões químicas envolvidas relacionadas. Tanto que, se você faz uma naloxone, você consegue bloquear esse efeito placebo, né? E existem outras questões químicas relacionadas ao contrário, de você achar que a coisa vai dar ruim e realmente enfim, você sentir a dor antes, você sentir a dor maior, às vezes sentir a dor quando não era uma coisa que deveria causar dor, que é o nocebo, né? E que também tem relações com químicas e, enfim, relações do nosso sistema nervoso. E hoje em dia a gente já respeita isso como parte do dia a dia, né? E já utiliza, tem trabalhos cada vez mais pensando sobre como utilizar isso no dia a dia para todo paciente. De modo lícito, né? Sem ter que enganar ninguém. Ok. Bom, então, pode-se dizer que não é infrequente que exista dor sem lesão. Concorda? Não é infrequente. Sem lesão, bom, isso é uma boa pergunta, né? E é uma discussão grande. Geralmente alguma lesão é aumentada, existe e é aumentada, isso é realmente mais frequente, né? Agora, existe trabalhos mostrando que às vezes você não chegou a fazer nem lesão e a pessoa fez, que é o esquema de efeito nocebo. Normalmente existe alguma lesão que que é aumentada, multiplicada pela sensibilização. E isso já estimula mais a sensibilização e faz um ciclo vicioso. Acho que esse é o que mais acontece na prática. Sim. Tem uma pergunta do João Henrique Godinho, que era justamente isso, questionando, né, a definição de alteração da imagem e de lesão. Trouxe como exemplo, né, lesão de manguito ou de menisco, possam não ser, de fato, verdadeiro diagnóstico, é apenas uma apresentação morfológica de um quadro mais complexo. Sim. Não sei se é exatamente isso que o João estava comentando, mas sim, se por acaso eu tenho uma dor, mas a minha imagem é igualzinha do meu vizinho que não tem dor, como é que eu consigo pensar que aquele problema que está sendo visto na imagem, por exemplo, uma lesão no meu manguito, é a causa direta do que eu estou sentindo? Bom, o meu vizinho tem, na mesma idade, tem a mesma lesão. Como é que
dor tem que fazer sentido. Se eu tiver uma lesão assim, a dor vai doer mais, vai ser mais intensa quando eu fizer isso ou aquilo, né? A dor o quadro clínico tem que fazer sentido com aquela lesão. E é assim que a gente vai identificando o que a gente realmente vai querer investir, que seja a parte, talvez, influência maior ou não, ou é só parte da cabelo branco, né? Alterações que são parte da vida e que não fazem nenhuma diferença, não vão fazer diferença. Inclusive sobre jogadores e tal, você vê, tem alguns trabalhos mostrando que talvez aquilo não é uma detecção precoce de um problema que ela vai ter mais tarde. Você aguarda um determinado tempo, anos, e aquilo não exatamente progride necessariamente. Então, pode ser simplesmente, bom, ajustes do corpo, né? E a gente tem que estar aberto a isso, né? Ajustes do corpo. E o que aquela dor, quando acontece, está acontecendo, eu tenho que pensar sobre ela. Não, é por isso não pedir exames antes, para não, agora eu vou ter que atirar em tudo quanto é lugar. Não, eu tinha que pensar antes de pedir o exame para poder saber o que eu ia interpretar. Na verdade, surge a pergunta aqui, né, do que de fato seria a lesão, aquela que apresenta uma boa correlação com a clínica? Lesão seria, bom, alguma alteração do normal, né? Eu costumo chamar de, bom, existem lesões como brinquei, né? Cabelos brancos, isso é lesão? Não, eu tenho cabelo branco e eu vou ter cada vez mais, começar a perder cabelos, e isso é o normal. Não tem nenhum problema com relação a isso, não vai gerar nenhuma consequência maior. Eu tenho que pensar aquelas que estão gerando problema. Sim. Mas se eu vou chamar de lesão ou não, tudo bem. Sim. Eu acho que é uma quebra, eu acho que de paradigma, né, da forma como a gente construiu o pensamento ao longo das últimas décadas, né, de sempre estar em busca de uma lesão tecidual, e a gente que trabalha com dor sabe que nem sempre isso é o mais relevante ou isso vai ser o elemento-chave para uma melhor abordagem do paciente, né? O mais importante é orquestrar tudo que está envolvido no processo de dor, né? Da experiência dolorosa, como você falou mais cedo. Como o Marcos fala, né? Tem um sistema nervoso no meio do caminho. Então, No meio do caminho tem um sistema Tem nervoso. sistema nervoso, né? Eu adorei isso. Faz parte da... Sim. E a importância simbólica da dor para o paciente e a família dele? Sim, isso é interessante, né? A experiência de dor, quando a gente pergunta ao paciente e costuma entender o que mais está relacionado, um desses possíveis ciclos viciosos que ocorre, ou ciclos, ao contrário, né? Ciclos virtuosos, né? Podem acontecer com relação a como que cada um entende a dor daquele paciente, ou como eu posso ter pacientes que, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, o mover é sempre melhor, é parte, inclusive, do tratamento de dor, mas alguns pacientes têm medo de mover porque mover dói, né? Eu só tenho uma lesão, eu posso mover e posso piorar dessa lesão se eu estiver forçando. Claro que eu não quero que mover de modo que piore muito. Alguma coisa, alguma dor que seja transitória, bom, não há problema. Se ela, eu tenho que ajudá-lo a poder não ter dor que não seja transitória e leve ou moderada, né? E quanto mais eu conseguir ganhar e ele conseguir começar a mover, melhor para ele, né? O mínimo tempo possível sem mover, porque eu vou ainda hipotrofiar músculo e tal. E então o próprio paciente, o entendimento dele vai ajudá-lo ou não, né? A paciente faz o contrário. Não, eu não tinha essa dor, então tem que enfrentar, e se doer, então ele vai ter que aprender, como se fosse uma coisa externa, como se não fosse, enfim. São os enfrentamentos ineficazes, né? Que são enfrentamentos que a gente chama que não funcionam, são disfuncionais. E os dois são muito comuns na atenção primária. Na verdade, tem trabalhos mostrando que são... A gente vai conversar sobre isso em outras aulas. E a família também, assim, o quanto a família consegue ajudar ou inibir, e toda uma cultura. Então, essas coisas da experiência, né, que inclui família e comunidade, cultura, né, é parte nossa da atenção primária, dia a dia, né? E a gente pode estar movendo para cá e para lá a favor do paciente. Acho que aí que se encaixa. E também sensibilização, como ele disse, né? Essas coisas. A gente vai falar sobre na aula de dor crônica, como humor, como o próprio questões aí de preocupações em relação àquela dor, foco, sono, e como essas coisas, como a gente conversou rapidamente, fazem
estímulo da sensibilização supramedular, né, que é sistêmica, que é geral. Eu acho que fala muito também sobre a funcionalidade, né? Talvez esse sono, outras alterações que pioram a sensação de dor, causam, né, trazem muitos malefícios para o paciente, mas a consequência, às vezes, é prática. Para um pai que está com uma dor lombar, não consegue pegar o filho no colo, e com isso sobrecarrega a mãe, todo o sistema familiar fica Não difícil, né? funcionante, fica Não quebrado. funcionante. Tem algum livro que eu li, acho que é dos 7 Passos da Medicina, não sei, mas que uma dor de um idoso, na verdade, o grande reflexo dessa dor é que ele não conseguia mais passear com o cachorro dele, que era o que mais deixava ele feliz. Com a dor no joelho, ele deixou de conseguir passear com o cachorro, e o que deixou ele triste foi a consequência da dor e não exatamente a manifestação da dor. Então, está aí a importância da experiência da dor, né? Quando a gente procuraria uma lesão meniscal, o paciente está falando de funcionalidade, né? E talvez o tratamento não seja uma artroscopia, mas sim fortalecimento, desinflamação e devolver a funcionalidade com uma expectativa realista da coisa, né? Evite muito também pensar em meniscopatia degenerativa relacionada ao osteoartrite como sendo, bom, enfim, essa que começou devagarinho, diferente daquela do atleta que teve uma lesão aguda porque estava apoiando e rodou, e aí inchou e tal. Essa é uma meniscopatia que vai gerar muita dor, que é aguda no sentido de que foi muito rápida, aconteceu agora há pouco tempo, as coisas todas se destruturaram e tem muita inflamação clássica até envolvida, e essa vai gerar muita dor. A outra foi ao longo do tempo e colocada para debaixo do tapete. Cuidado para a gente não ver e dizer que é ela, pode não ser, tem que procurar um pouquinho essa ideia da aula da semana que vem, né? Quando é que eu valorizo um ou outro, né? Mas sim, eu tenho que pensar a funcionalidade para tentar pegar esse fio, talvez, de começar a melhorar o humor dele, se eu conseguir fazer alguma adaptação, e daí para diante de sensibilizar pelo menos o supramedular, e aí melhorar um pouco do outro lado. Qual é o fio que eu vou puxar? Tem uma pergunta aqui da Thaís Murta. Esses estudos que mostraram a dissociação entre as lesões e a clínica da dor, algum deles avaliou o quadro a longo prazo? No sentido de que aqueles pacientes que tinham lesão sem dor evoluíram? O complemento seria: os pacientes muitas vezes desejam muitos exames, e quando encontramos alterações, é difícil tranquilizá-los, mesmo explicando que trata-se de um achado sem relevância. Sim. Eu acho que essas perguntas que a gente fez, você sabia, assim, que se você acima de 40 anos entrar na ressonância, 7 em cada 10 que entram tem alguma alteração? E a parte da vida, e vai aumentando. 50 anos, 8 em cada 10. E, assim, porque eu acho que essas são dados que ajudam a gente a pensar. Ao longo da vida, tem uma lesão que vai acumulando ao longo da vida sem dor, mesmo que não seja a pessoa evoluindo, né? E tem isso com relação a atletas. Tem alguns artigos, porque para atleta isso era a primeira coisa que se pensava. Puxa, a gente fez em atleta sem sintoma, achou uma série de coisas. Será que a gente está achando precoce e pode, então, fazer uma cirurgia precoce? E aí o pessoal acompanhou em alguns artigos e mostrava assim, cara, não tem a associação tão clara. Pode ser simplesmente cabelo branco que nem a gente vê com idosos, né? E existem outros artigos bem interessantes, estamos terminando nosso tempo, mas, por exemplo, uma hérnia aguda, com sintomas, uma hérnia de disco aguda. Tem um trabalho mostrando que, depois de um ano de uma hérnia de disco aguda, e você tenta rever uma nova ressonância, quem foi que ainda tem dor, quem não tem dor, e se a hérnia refez, com cirurgia, sem cirurgia, a hérnia ainda está lá, e vamos ver se isso se correlaciona, e chegar à conclusão de que não se correlacionava. Um ano depois, tem gente que estava sem dor, e estava com muita dor inicial e melhorou, e está com a hérnia ainda e está sem dor. Tem gente que operou, tirou a hérnia e refez a hérnia e agora está sem dor, porque a outra provavelmente foi mais devagar e o corpo deu conta. Essas coisas têm que ser pensadas. E eu acho que isso que seria a principal mensagem de hoje, né? O corpo, se for devagarinho, ele acomoda.
E isso faz parte da vida, e a gente não pode correr com a primeira lesão e achar que é. Se por acaso for mais que ele consiga acomodar, ele vai sensibilizar, ele vai fazer o caminho oposto. E a gente tem que conseguir perceber o que está sensibilizando. E passar um clipe, se perceber, por exemplo, qual é a sensibilização, a área da medula que está sensibilizada, se é que existe uma, me diz quem que está falando com essa área da medula, quais são as opções possíveis. Então, são coisas que ajudam a gente a raciocinar. Muitas dessas coisas a gente vai conversar na próxima semana, mas hoje era principalmente para chamar a atenção, né? que existem coisas muito próprias da atenção primária para a gente pensar em termos de dor. A Thais ainda complementa na pergunta dela, né, uma coisa que é muito comum na nossa prática. A expectativa do paciente em realizar o exame, né, a gente tem esse conhecimento, né, através de dados, através, né, das informações que a gente tem, mas o paciente não necessariamente. Então, muitas vezes ele vai no médico para fazer um exame. E como transmitir para ele, tranquilizar até o paciente nessa hora de não queimar a largada e pedir um exame por falta de saber exatamente o que fazer naquela hora. Sim, eu acho que uma das coisas, por exemplo, é a gente conversar bastante sobre isso, mudar a cultura geral. E o fato de ter cada vez mais conversas com o paciente, em grupos de pacientes sobre isso, e um paciente falar com outro paciente. Na atenção primária tem essa aberta e pública, e a população adstrita, né, aquela população toda ali é daquela equipe. Então, se eu conheço o vizinho, isso facilita muito, porque às vezes a pessoa tem essa questão, mas aí eu posso dizer, olha, vem aí no grupo de atividade física, e a gente vai conhecer, por exemplo, você já conversou sobre isso, você está falando com algum vizinho seu, você sabe que existem vizinhos seus que melhorou muito e também achava que tinha uma hérnia, né? Dentro de um grupo, as pessoas falarem isso entre si é muito melhor do que um profissional falando sobre isso. Puxa vida, é um tema de discussão dentro do grupo dos pacientes. Eles falam com uma linguagem muito mais própria e fácil do que eu estou tentando falar aqui, né? Então, agora, e às vezes até mesmo uma negociação, olha, eu posso pedir esse exame, mas ele vai mostrar várias alterações. E aí você vê um exame, por exemplo, que chega e diz, olha, eu tenho algumas hérnias aqui, tenho 5 hérnias na coluna. É assim, mas essa aqui é do lado direito. Você não tem dor do lado direito? Não, do lado esquerdo. Por exemplo, você tem uma hérnia do lado direito, está escrito aqui, nada dela. A do outro lado esquerdo doeria enfim, para a região do seu joelho. Você tem dor no seu joelho? Não. Então, beleza, mais uma que não tem nada a ver. E aí você meio que conversa com isso, conversar um pouco. Se às vezes não negocia, quer dar uma olhada, só tenha, vá com a atenção de não querer fazer cirurgias em 7 hérnias e achar que a sua vida parou porque você tem 7 hérnias. Calma. Uma coisa, outra coisa, cabelo branco existe, né? Vamos trabalhar passo a passo, enfim, distribuir informação, e eu acho que esse é um caminho de longo prazo mesmo. Sim, muitas vezes o próprio resultado do exame com algum abaulamento, tocando o saco dural, como falar para o paciente talvez seja uma dor miofacial e não a hérnia que ele já guarda com carinho até, minha hérnia, né? Não, uma pergunta muito boa. Porque eu posso ter um abaulamento, inclusive sensibilizando a região lá. Pode. Se eu tiver um abaulamento na mesma área que faça sentido, ele pode estar sensibilizando a região, estimulando a irritação do secretário. Mas eu talvez não precise abordá-lo para isso. Eu acho que essa é a questão interessante da sensibilização, não é causa-causa, no sentido de que eu tenho que tirá-la, porque senão não tiro a consequência. Eu posso trabalhar as coisas periféricas, como eu citei o exemplo da hérnia, que inicialmente era muito ruim e teve muita dor. Um ano depois, até a hérnia voltou, mas não exatamente. Está ainda sensibilizando lá? Possível, mas a gente tem como controlar aquela sensibilização, daqui a pouco o seu corpo dá conta do recado. A dor crônica não tem cura, porque eu tenho 7 hérnias e vou ter cada vez mais. Calma, ela pode ser tratada de tal forma de que seja colocada debaixo do tapete, você ganhe mobilidade, funcionalidade, que ela seja leve e não contínua, e, e, e que você consiga ter uma vida de qualidade de vida e consiga controlá-la sozinho com alguma medicação ou uma calor ou algum alongamento e dar conta do recado. Isso é próximo o suficiente de cura para a maior parte dos pacientes.
Eu acho que a gente está terminando, são 21 horas gravados, e queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, né? E passar a palavra de novo a Gustavo e a Alessandra. Bom, sem palavras para agradecer o convite de estar podendo trocar aqui com vocês, que esse seja o primeiro de muitos encontros ao longo desse curso. E acho que a gente vai amadurecendo cada vez mais aí a nossa tentativa de mudar nossas crenças, assim como a crença dos nossos pacientes, e que a gente consiga sempre evoluir na melhor abordagem para eles. E é isso, boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todo mundo, e a gente se vê em breve. Obrigado, Gustavo, obrigado, Marcos. Obrigado abraço, também, pessoal. Alessandra. Até daqui a 2 semanas, se vocês puderem, e a gente vai seguir. Um abraço. Okay. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Marcos, pessoal da Sociedade Brasileira, que está auxiliando a gente. É uma grande oportunidade aqui. A dor é um assunto, ao mesmo tempo, sensível e que gera algum desconforto, né, em nós profissionais, principalmente nós médicos, né? Nossa formação em dor é muito pobre, não temos muitas informações, não temos muitas discussões. Então, esse espaço, principalmente para nós que atuamos na PS, é muito rico para a gente conseguir tirar dúvidas, até diminuir a nossa angústia frente a um paciente com dor. E essa tranquilidade de buscar entender a experiência do paciente é que vai levar à experiência também da abordagem, né? Que também é uma outra experiência. Então, se o paciente tiver uma boa experiência durante essa abordagem clínica, a chance de ter um bom desfecho certamente é maior. Então, agradeço a presença de todos, todo mundo que está assistindo a gente, e até breve. Valeu, galera. Tchau.